Tomando essa segunda aula, a gente vai falar sobre vida devocional, e a gente começa com o Salmo 1, versículo 2, que vai dizer assim: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Bom, o que eu penso e o que eu quero passar para vocês hoje me dá só um minuto. Nossa, que delay! Talvez com vocês. Como a gente está falando de formação de líderes, e como a gente está falando de formação pastoral, existe uma ilusão que vai entrando no nosso coração de que você preparar uma palavra, uma aula, um devocional, é a mesma coisa que você estudar a Bíblia, do que você se separar para Deus falar com você. Então, não é incomum um líder acabar caindo numa rotina onde o hábito da leitura dele é pela preparação de um conteúdo que ele precisa passar. Ao invés de ele ter um tempo para refletir e deixar Deus falar com ele. É claro que com o tempo você vai tendo muito conteúdo na sua cabeça. E você vai tendo mais intimidade com os versículos, com a palavra, com os textos. Você vai sabendo onde as coisas se encontram. É normal. Deveria ser para todo líder cristão. Ser normal, pelo menos, ter uma Bíblia um pouco mapeada na cabeça. O estudo aprofundado, onde a pessoa vai saber detalhes, tá, ok. Aí você vai dizer de alguém que quer mais se dedicar à teologia. Mas qualquer liderança cristã precisa ter mapeado as coisas que são essenciais. A gente estava conversando há poucos dias, né, Marcos? E eu citei alguma coisa de Oséias, e aí perguntaram para ele, né? Quem foi Oséias? Né? Então, veja, você tem suas dificuldades, você tem sua falta, muitas vezes, de conhecimento, mas a Bíblia vai dizer que o diácono lhe deve manusear bem a palavra. Né? Então, você imagina se eu falasse sobre Jefté. Né? Alguém sabe de quem eu estou falando aqui? Né? Então, Onésimo. Né? Então, quando a gente começa a mergulhar dentro da palavra, o requinte, né, do estudo vai ser para quem é mais apto a isso. Porém, qualquer líder, ele precisa ter a Bíblia mapeada. Eu preciso saber o que é um livro de um profeta menor. Eu preciso saber o que é um profeta maior. Eu preciso saber quais são as revelações, aonde estão as principais palavras de base e pilar do cristianismo, aonde que isso se desenvolveu, em qual sentimento. Não é para me tornar um estudioso, é para proteger até mesmo a minha própria fé. Não é? Esses dias, alguém me perguntou sobre cremação, né? Se era ou não era possível. Domingo, se isso era proibido na Bíblia, se tinha alguma coisa que falava sobre isso. É muito comum perguntarem sobre tatuagem, perguntarem sobre, né, costumes e usos de vestimenta. É muito comum perguntarem hoje em dia sobre beber. Né? Isso é muito comum. Pode beber? Não pode beber? Eu posso beber, mas não posso me embriagar? Se eu embriagar, a Bíblia vai me perdoar? Não vai me perdoar? Deus vai? Como é que é? Mas pode ser vinho, pode ser cerveja? E se fosse em álcool?
né? E se for sem álcool, né? Então, assim, eu posso tomar uma Kronenbier, né? Não, você vai tomar cerveja, toma logo a cerveja, não vai ficar fazendo de conta, né? Então, assim, a coração já tá já tá nisso e vai embora, né, velho? Então, paciência. Então, nós precisamos entender o suficiente para proteger a nossa fé, não ser pego em cilada e, claro, poder ser luz. Nós somos luz do mundo, sal da terra, né? E se Jesus habita em nós, é claro que o conhecimento deve estar em nós. Porém, a gente tem esse hábito. Eu vou falar sobre qual tema? Hoje eu vou ministrar para um grupo de casais. Então, aí eu vou me aprofundar num estudo, vou preparar uma palavra e peço que Deus fale comigo. Mas veja, eu estou pedindo para que Deus fale comigo em que intuito? Porque, afinal de contas, naquele dia eu vou ser o quê? Um instrumento nas mãos de Deus para atingir a vida de casais que muitas vezes nem sei o que estão passando, né? E que Deus, sim, pode me usar. Mas aí, quando eu estou preparando essa palavra para casais, eu estou preparando ela para mim? Eu quero que fale sobre o meu casamento? Ou eu quero que Deus fale comigo sobre a vida de algum casal especificamente que eu vou... Em torno do que eu vou orar, né? Então, o ato de você preparar uma palavra, um conteúdo, seja para evangelizar, seja para pregar num curso, fazer uma reunião doméstica, seja fazer um devocional, para você falar na internet, e o ato de você meditar são coisas distintas. São coisas distintas. E isso precisa estar muito bem separado na cabeça do líder, na cabeça de um pastor, né? Porque, às vezes, a gente passa horas estudando um determinado tema, organizando uma ministração, e acabou todo aquele conteúdo, você acabou de preparar tudo aquilo, tá ok, com certeza as pessoas serão abençoadas, que se você fez com zelo e com cuidado, Deus te deu muita coisa, mas uma coisa é você preparar, usar a Bíblia como uma ferramenta de trabalho, ok? E aí eu estou trabalhando, e usar a Bíblia como uma ferramenta de cura, uma ferramenta que vai falar comigo, um caminho para que Deus fale comigo. São coisas muito distintas. Porque quando eu estou usando ela como ferramenta, eu estou alimentando o ministério. Entende? Quando eu estou usando ela como alimento, que nem só de pão vive o homem, né? Aí sim, aí eu estou usando ela como um alimento da minha alma. É diferente. É diferente. Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. E eu falar, caramba, não foi legal, sabe? Acho que eu não me preparei direito, acho que hoje estava muito cansado. E aí alguém vem e fala assim, meu Deus do céu, essa palavra falou tanto ao meu coração. Graças a Deus você falou sobre isso hoje. Olha, a pessoa que eu trouxe no culto, ou eu mesmo estava passando por uma situação, aí você fica assim, sabe, toma cheiroso. Né? Você acha que é o quê? Que é a tua performance? Você não sentiu o que eu senti? Você acha que é o teu carisma? Você acha que é a sua sabedoria? Não. Quem transmite, quem usa, quem faz, sempre é o Espírito Santo. Se nos permitirmos ocupar esse lugar, ele sempre vai nos usar. Ele sempre vai ter alguém ávido pela palavra, que uma vez que eu sou um canal de bênçãos consagrado, que eu tenho... Já estava gravando já? Não deixei nada, só deixei aberto para fazer. Um canal de bênçãos. Uma vez que eu estou apto a isso, aberto a isso, eu serei usado. Então, vamos mergulhar nesses 4 pontos. Eu separei aqui 4 pontos essenciais. Primeiro, para que você tenha uma vida devocional, o teu devocional não pode ser uma tarefa. Ele precisa ser um encontro. Você já pensou se relacionar com alguém, namorar com alguém, e ter na agenda o dia que você vê a pessoa, ou que você tem que ir à casa, tal, como só uma agenda? Como é que é? Puxa, hoje é dia de ver minha namorada.
Oh, meu Deus do céu. Será que alguém pensa assim? Se pensa, é melhor arrumar outra, porque esse relacionamento não vai dar certo, né? Hoje é dia de eu ver minha mãe, meu pai. Se eu pudesse me livrar dessa agenda, hoje é dia de eu... Se o teu devocional for só uma tarefa na tua agenda, você vai cansar dele. Ponto. Simples assim, né? Porque qualquer tipo de conteúdo, em algum momento, ele vai se tornar meio cansativo, né? Ah, eu gosto de literatura de romance. Você já pensou se você for ler romance todo santo dia? Eu gosto de literatura científica. Se eu for me alimentar de ciências todos os dias, chega uma hora que você cansa, fala, não dá. Então, o devocional, ele não pode ser uma tarefa na minha agenda. Ele precisa ser um encontro, o tempo e o horário que eu separei para me encontrar com Deus, porque não tem nenhum caminho melhor de falar com Deus do que o devocional, a sua oração, o teu tempo de prática diária. Se a gente for olhar a Bíblia nisso, né, a gente vai ver muita referência, porque se eu imagina eu transformar o meu devocional numa meta. Eu tenho uma meta, eu vou ler a Bíblia em um ano, sei lá, é um bom tempo, tem aí cronogramas bíblicos até de 3 meses, né? Eu vou ler a Bíblia em um ano. Legal. Ah, vou ler, vi aqui que se eu ler 3, 4 capítulos por dia, em algum dia ler 5, eu vou chegar lá, em um ano eu li a Bíblia inteira, né? Legal. Tem uma meta, vou perseguir essa meta, vai ter dia que você está doente, vai ter dia que você está cansado, vai ter o dia que o filho aconteceu alguma coisa, vai ter... Pronto, o ano virou 1 ano e meio, e aí para fazer uma leitura de 1 ano e meio, não sei se eu tenho resiliência para isso, disciplina para isso. Então a gente acaba deixando de lado isso e vai de forma sazonal, visitando um livro aqui e outro ali, né? Mas se eu tiver o prazer de me encontrar com Deus, para que Ele fale comigo de alguma maneira. Então, hoje mesmo, o meu devocional foi assim. Eu precisava de uma resposta, uma batalha específica que eu estou passando. E eu já tinha preparado o tema, não o conteúdo, há mais de 10 dias atrás, porque eu fiz aquela sequência de 10 verdades e tal. E na hora que eu fui preparar hoje, falava muito ao meu coração, né? Era algo que, para mim, por isso que até soltei um pouco mais tarde hoje, acabou demorando mais. E eu cheguei mais cedo no escritório, porque eu deixei a Isabela no trem às 6 da manhã, né? Eu cheguei no escritório, sei lá, 6h30, né? E aí só fui soltar o devocional, já era 8 e pouco. Porque eu passei bastante tempo meditando naquela palavra, naquilo que Deus tinha falado no meu coração. E aí, enfim, as coisas foram acontecendo. Quando eu tenho um encontro com Deus, um encontro com o Espírito Santo, eu separei a minha vida para aquilo, não é cansativo, não é enfadonho, não é um negócio que você... De novo esse texto, meu Deus do céu, já li isso aqui tantas vezes, sabe? E às vezes a gente se depara com conteúdos assim, a gente também encara a Bíblia assim, imagine só, como é que era o devocional de Adão e Eva? Eles não tinham devocional? Na viração do dia, diz a Bíblia, o Senhor ia lá falar com eles. É a nossa hora, chegou. Será que era uma agenda? Ou era um momento prazeroso? Ou era um momento de relacionamento? Se fosse só uma agenda, por que no dia que eles pisaram na bola se esconderam? Né? Se fosse só uma agenda é uma agenda. Tem dia que eu estou bem vestido, tem dia que eu estou mal vestido, tem dia que a gente arrasa, tem dia que a gente... É arrasado. É arrasado. Agenda é agenda. E a agenda está muito suscetível ao nosso momento de ânimo e tudo mais. Mas quando aquilo não é uma agenda, é um encontro que eu tenho expectativa, não vejo a hora de ver, não conto os minutos, né? Então, se torna diferente. Teve um período que eu não morava com a Bispa, eu morava no Riacho Grande, ela morava no Jardim Maristela, e aí a gente
ficava difícil, eu estava no exército, ficava difícil eu fazer escalas direto no exército, ficava interno e tal, era difícil de se ver. Então, era uma expectativa na hora de conseguir ir na casa dela, né? Que no aniversário dela, uma vez eu fui vê-la, era 5 horas da manhã, antes de ir para o quartel, né? Porque eu não queria ir para o quartel sem vê-la naquele dia. Não é uma agenda, eu tinha que entrar às 6, né? Como é que você vai na casa da tua namorada para entrar às 6? Estou falando de 95, né? Não tem estrutura que tem hoje, né? 1995. Não, como é que você vai na casa de alguém 4h30 da manhã bater na porta, né? Então, a gente não era uma agenda. Não precisava cumprir aquela agenda. Seria absolutamente justificável. Ele entra às 6 da manhã no quartel, não conseguiu vir me ver, mandou uma mensagem, nem o WhatsApp tinha, né? Sei lá, dá uma ligada na casa da vizinha, pedia para chamar, que é o que tinha na época. Né? Entendeu? É isso. Não falta desculpa para quem quer achar um motivo. Não falta. Se a gente quiser achar um motivo, a gente acha. A gente acha na gripe, a gente acha no cansaço, a gente acha na agenda, a gente acha no fruto que a gente comeu. Por que você se escondeu? Eu tive vergonha. Vergonha do quê? Do que você está com vergonha? É o nosso encontro, nosso bate-papo. Nós nos relacionamos. Conta aí o que tem no teu coração. Né? Sabe o que é? Que é minha mulher. Essa mulher que você me deu aí, ó. Né? Que encontro desastroso, né, meu? Que coisa. Mas o devocional deles, apesar de estarem envergonhados, eles precisavam encontrar com Deus. E eles foram cumprir aquele momento. Porque não era só uma agenda. E se a gente olhar na Bíblia, a gente vai achar muitas referências como isso, né? O Senhor caminhava com Adão, o Senhor falava com Samuel, o Senhor chamava Davi. Então a gente tem referências desse tipo de comportamento, desse devocional de intimidade. Não era necessário uma agenda para que esses homens tivessem o seu particular, o seu secreto com Deus. E se a gente for extrapolar ainda, Jesus se retirava para orar. Como é que ele, sendo filho de Deus, tendo o Pai nele, ele no Pai, porque João 17 ele fala, eu sou um contigo como o Senhor é um comigo, eu peço que eles sejam um, então você vê que há uma mistura complexa, completa e homogênea, e ele se retira para orar. Ele vai fazer a oração dele, ele vai buscar esse período que ele se retirava, e você vai ver na Bíblia isso, ele se retirando a sós para orar, porque ele tinha o seu momento de encontro, de particular. Jeremias 29:13 vai dizer, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, o propósito dessa separação nunca foi conteúdo, foi comunhão. O propósito de Deus para que você visite as Escrituras não é para que você tenha conteúdo, é para que você tenha comunhão, porque conteúdo o Espírito Santo pode nos dar. Concorda? No deserto ninguém era artista, não era artesão, não tinha essa habilidade. Deus fala para Moisés o quê? Já preparei Bezalel e homens aqui, vão fazer o que eu estou falando. Pode procurar eles que eles vão saber fazer. Então, o conteúdo, o Espírito Santo pode te dar no download. Entendeu? Você acorda e tem uma capacidade que você nem sabe de onde vem, cara. Você tem um dom, uma capacidade que você nem sabe de onde vem. Então, devocional não trata-se de conteúdo. Devocional trata-se de comunhão. Conteúdo a gente adquire. E hoje, cada vez é mais rápido de você adquirir conteúdo e você pegar alguma coisa, métodos diferentes, tal, que fazem com que a coisa entre na tua cabeça. Então, devocional não é para ter conteúdo. Devocional é para desenvolver intimidade.
Quem não tem um devocional ajustado não consegue desenvolver uma intimidade profunda com Deus. O segundo ponto é no secreto que a gente produz aquilo que o público jamais vai conseguir produzir. Não tem jeito. Né? É na hora da intimidade com Deus que você vai ter as maiores revelações, as maiores direções. O púlpito, ele vai revelar o que aconteceu no teu interior. Eu conheço o pregador de cópia, eu conheço o pregador de roteiro, e eu conheço o pregador de intimidade. E hoje a gente tem muito pregador de roteiro. Né? Sem crítica nenhuma, cada um tem o seu... Mas tem muito pregador de roteiro. Não é difícil você pegar uma palavra e replicar um conteúdo. E não que esteja errado. Está tudo bem. Tudo tem sua função, tudo tem seu papel, tudo tem seu lugar. Mas é o que eu quero. O que você quer? Que tipo de pastor que você quer ser? O que se não chegou a palavra, você entra em pânico e não consegue nem saber o que vai falar? Né? Que tipo de pastor que você vai ser? Que não tiver o roteiro aqui, ó. Porque se fechar o meu iPad, pode ser que eu vá trilhando do caminho, mas esse conteúdo está na minha cabeça. Né? Que tipo de pastor, que tipo de líder você quer ser? O de resposta pronta? O de contraponto de chat GPT? Né? Ou isso ou aquilo? Né? Porque hoje em dia você vê vídeo na internet, você já sabe quem está falando do chat GPT. Já tá, já é o mesmo padrão, não é possível. O cara lá do Nordeste está falando a mesma coisa que o cara do Sudeste, né? Com essas mesmas entonações, com esses mesmos pontinhos, né? Hoje você já consegue fazer essa leitura do que está vindo de um conteúdo produzido que tem efeito emocional, que vai colar, que vai viralizar, que já se sabe que aquilo ali é um método. O Deus que eu conheço tem métodos personalizados para cada um de nós. Tem ou não tem? Ele tem um método para mim, ele tem um método para você. Tem gente que só funciona no tranco, tem outro que só funciona fazendo carinho bem devagarzinho na cabeça. E ele sabe lidar com cada um dos seus filhos, com cada um dos seus corações. Então, nós precisamos ter bem definido dentro de nós quem nós queremos ser. Porque Jesus, ele realizava milagres em multidões, mas ele ficava buscando no secreto, nas suas orações de madrugada, a força e a capacidade para realizar o que ele realizava. Porque ele era tão homem quanto eu e você. Você vê ele relatando, ele enfatizando na palavra que teve fome, que estava cansado, que queria se retirar para descansar, que queria se retirar para orar. Na tempestade, ele estava o quê dentro do barco? Quando o barco enfrentou uma tempestade na Galileia? Estava dormindo porque ele era preguiçoso? Ou era só para só para dar um sinal espiritual que até dormindo ele está no controle? Ele está cansado, irmão. Ou não tinha onde ele que tivesse que não juntava uma galera. Você já atendeu pessoas? Tem dias que eu saio do culto, eu estou esgotado, parece que eu corri uma maratona. Estou esgotado, porque é a tensão do altar, é o momento que você está falando com as pessoas, você vai ali meio que sendo drenado, você está ali falando, por mais que você esteja ali, talvez até no final descontraído, dando risada, apertando mão, cada um vem ali tirar um pouco de você, né? Ele vem ali, ele quer um minuto da tua atenção, quer um minuto da palavra, enquanto um está falando, o outro está tentando interromper, e você, na sua cabeça, tentando dar atenção para todo mundo. Não tem jeito, vida de líder é assim. E se você deseja isso no teu coração, você tem que entender que os seus liderados vão concorrer pela tua atenção. Entendeu? Não concorre, a criançada não concorre no Kids pela tua atenção? Os filhos não concorrem pela nossa atenção? E você, para dar conta de tudo, às vezes não se esforça de forma sobremaneira? Aquilo causa uma tensão em você. E por mais que você tenha capacidade, você entregue, chega uma hora que a pilha esgota. Então, às vezes, não é que eu não tenho paciência, mas acabou, esgotou.
A Bia às vezes fala que acabou minha bateria social. Eu falo, vamos embora que acabou a bateria social dele, né? E às vezes acaba mesmo, né? Porque você está drenado. Você quer se isolar, enfiar dentro do quarto, né? Não é nem sono, é o próprio esgotamento. Ele vai se transformar em físico pelo fato de que mentalmente, emocionalmente, espiritualmente você está realmente, é só ficar quieto, né? Então Jesus, ele também construía a sua capacidade de atividade no momento particular, no secreto com Deus. Olha, Marcos 1,35 diz assim, ó, tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, sozinho. Fiquem na de vocês, eu vou na minha aqui, entendeu? Porque eu preciso ter o meu particular com o Pai. Né? Então, antes de milagres, sermões, decisões, reuniões, planejamentos que vocês forem fazer, tenham uma busca pessoal, ativa. Porque se Jesus fazia isso, quem dera nós, né? A gente vê a fuga, por exemplo, de Elias para o deserto, se enfiar numa caverna, frequentemente relatada como uma questão negativa, né? Porque Deus foi lá e falou com ele, o que fazes aqui, Elias? Mas vamos parar para pensar de outro jeito? O profeta estava procurando se isolar porque ele precisava meditar. Funcionou ou não funcionou? Quem foi na caverna? Foi o diabo? Não foi na caverna que Deus falou com ele? O que você está fazendo aí, Elias? Opa, o senhor veio? Você entende? Então eu posso pensar que ele estava fugindo, mas se Deus foi aquele local para falar com ele, ele estava refletindo em tudo que estava passando pela sua vida. Porque devocional não é só ler a Bíblia. Devocional não é só produzir conteúdo. Devocional é você ter o seu tempo de separação com Deus. Que pode ser em oração, pode ser em meditação, pode ser em reflexão. Eu fico muito tempo calado, sozinho, não falo. Só que a cabeça não para. Deus que eu sirvo conhece pensamentos, né? E eu tô lá no meu diálogo, às vezes, discutindo até. Mas só tá aqui dentro. Então, os pardalzinhos lá dentro. Né? Tá tudo certo. Eu tenho a minha metodologia. De maneira que Deus me visita. Como é para mim de intimidade? Como é a sua intimidade? Como é que é esse momento seu? Terceiro ponto. Quem não cria raízes não suporta as estações difíceis. E no nosso caso, líderes, elas serão mais frequentes. Estações difíceis existem para todas as pessoas. Tempos de tempestade, não tem jeito. O dia mal bate na porta de todo mundo. Mas para nós, que ambicionamos a liderança, ele é mais comum e mais frequente. Por quê? Porque a gente está numa guerra. A gente está travando algo intenso. Foi exatamente sobre isso que eu falei hoje no devocional. Tem hora que a gente comete o equívoco de achar que está sempre tudo bem. Ah, tá bem, tudo bem. Deus está comigo, eu vou passar por isso e tal, e você não se prepara. Não se prepara e fica igual a noiva ou as noivas negligentes. Sem óleo. Sem óleo na hora do noivo. Não se trata de perder a salvação. É de não estar pronto na hora certa. E se eu não tenho raízes, se eu não tenho uma vida devocional aplicada, eu, em algum momento, posso ser pego desprevenido. E espiritualmente isso é muito comum. Porque quando é que você sabe que Deus vai te usar, Michele? Que horário que vai ser, Natan? Vai ser no trajeto, no transporte, no trânsito? Vai ser na hora que você está atendendo um cliente, Marcos? Vai ser na hora que você for parar no hospital, que você está machucado, e o médico que está te atendendo precisa de uma palavra?
Qual é a hora que Deus vai decidir me usar? Como é que vai ser se eu não estiver preparado? Se eu não tiver o que falar, se eu não tiver o que contar, se eu não tiver o que... Se a única coisa que eu tenho para contar para ele é que eu estou com dor, que eu estou esgotado, que eu não aguento mais, que eu estou falido, que eu não aguento mais meu casamento, que meu filho é uma peste, né? Só quero reclamar da vida, e os meus clientes não pagam, né? E os meus fornecedores me cobram, e o banco não me aprova. E como é que vai ser? Porque problemas todos nós temos. Entende? Então, o pastor, mais especificamente, vai enfrentar invariavelmente críticas. A gente, se tem dinheiro, irmão, a gente é criticado. Se a gente não tem, a gente é criticado. Se você anda de roupa boa, você vai ser criticado. Se você anda de roupa ruim, você vai ser criticado. Se está furado, é porque está furado. Se está novinho, é porque compra novo toda hora. Você não faz ideia. Você comeu pizza, até da pizzaria que você pede, vão querer saber. Se é da pizzaria da promoção, ou se é da pizzaria que só vende com 4 queijos a 100 conto. É assim que funciona a vida de liderança. Se você não tiver a fim de lidar com isso, para por aqui. Entendeu? Porque não tem jeito. Não tem jeito. O teu filho pode ser estigmatizado dentro de uma van, podem zoar ele porque ele é filho de pastor. Não é filho. Não é filhos. E que o teu pai pode ser ladrão. Essa é a dura, nua e crua realidade. E com o ambiente que a gente vive ainda de rolo nesse mundo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, porque a gente, para se encantar com as fascinações do mundo, então você vai ter críticas, você vai ter decepções, coisas que você vai apostar muito, gente que você vai investir muito, projetos que você vai investir muito, e eles vão simplesmente sumir do dia para a noite da tua vida. Alguns porque as pessoas te traíram, alguns porque Deus quis tirar da tua vida, alguns porque você se iludiu e encheu o teu coração do que não era da vontade de Deus para a sua vida. Então a gente vai viver isso, vai viver crítica, vai viver decepção, vai viver traição. Tem a descrição sobre um presbítero, né? A descrição sobre um presbítero, você fala assim, caramba, eu quero ser presbítero. Será mesmo? Você quer ser mesmo presbítero? É? A do bispo é mais light, né? Quem aspira episcopado, excelente, coisa médica. Né? Mas é duro. A liderança não é para quem quer romantizar o evangelho. Evangelho romantizado até existe na primeira camada. Infelizmente, a igreja moderna tem um evangelho romantizado na primeira camada de uma base enorme. E aí vem as decepções. Você está sendo preparado para ser um líder, e o líder não lidar com esse evangelho romantizado. Um líder enraizado, que é capaz de enfrentar as tormentas que são inerentes à vida cristã. Não tem jeito. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. O diabo está ao teu derredor, procurando uma brecha para quem possa tragar. Quem está de pé, veja que não caia. Não são ameaças, não são palavras para falar que tudo é uma coisa ruim. Não, são alertas que nos advertem dos perigos e das dificuldades. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo, e o que nasceu de Deus, o maligno não o toca. Então, existe o alerta, como existe a saída. E eu cairei na cilada se assim eu me render às concupiscências, que são o quê? As tentações, os desejos, o nosso desejo da carne. Então, às vezes, a gente passa até por um aparente silêncio. Abraão não passou por um silêncio? Chegou uma hora que ele falou, eu acho que meu servo Eliezer, que vai ser mesmo meu herdeiro, né? Vou começar a preparar as coisas aqui. Aí, depois de 25 anos, hein? 25 anos, Deus não falava com Abraão. Deus entra lá e fala assim, Abraão, vem para fora. Olha para o céu. Quantas estrelas você é que você pode? Deus estava em silêncio? Deus estava trabalhando.
Deus estava trabalhando. E a gente, cada vez, tem menos capacidade de esperar. A gente não espera mais nada. A vida moderna faz a gente acostumar com a resposta assim. Deu, levou, né? Passa 3 segundos, já... Nossa, está demorando, né? Está demorando. A gente trabalha com recargas rápidas. Às vezes acontece do Pix não fazer a baixa em segundos, porque o normal é em segundos. E às vezes, como acontece de demorar 5 minutos, nossa, a pessoa já chama no WhatsApp, já, cadê meu dinheiro? Isso é fraude, cadê, que não sei o quê, solta, eu vou reclamar, reclame aqui, vou no Procon, não é? Calma aí, irmão, você pagou que horas? Aí você vai ver o horário do pagamento, 3 minutos. faz 3 minutos que a pessoa pagou. 3 minutos ela já acha que é fraude, a gente está roubando ela. Mas é assim. É assim que nós estamos vivendo na vida moderna. É assim. A gente quer a resposta num raio que bote fogo na lenha. Entendeu? Ó, Deus, já botei a lenha aqui, já derramei a água, tá de botar fogo nesse negócio. Manda um raio agora e consome essa lenha, porque eu não estou com paciência, não. A água está cara e, ó, joguei na terra. Se o senhor não pegar essa água, a terra vai secar. A terra leva embora antes do senhor, hein? Toca fogo aí que... Né? Com a seca que a gente está passando, né? Então, Salomão vai relatar, ou vai descrever, que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, crie raízes. Amém. E deixe as suas raízes alcançar as águas, que elas vão te sustentar no dia da seca. Elas vão te sustentar no dia da tempestade, elas vão te sustentar no dia do sol forte. Não vai ser fácil, mas você está com as suas raízes no ribeiro de águas. E aí, a folha pode ser que caia, mas daqui a pouco nasce de novo. Porque tem estação de outono, não tem? Tem um pé de caqui, que dá muito caqui. Acho que todo mundo aqui já comeu caqui. Né? Mas agora ele está seco. Agora ele está seco, ele só tem galho. Mas nem folha tem mais. Há 1 mês atrás, a gente não conseguia nem pegar. não conseguia nem pegar. Eu estourei a sacolinha, sei lá, dei caqui para os porteiros, dei caqui para a vila, dei caqui na igreja, dei caqui para... Até sua mãe comeu caqui. Não tem nada. Ele está um pé de galho seco. Não é a mesma árvore. Né? Não é a mesma árvore. Mas o ano que vem está cheio de novo. Entendeu? Às vezes você vai estar assim. Você vai estar só galho. Vai ter dia que você vai estar aquela folha bonita, fazendo sombra. Vai ter dia que você está seco. Paciência. É só uma estação da vida. Não é o fim da tua história, não é o fim da tua vida, não é o fim do teu ministério. É só uma estação da sua vida. Entenderam, irmãos? Vocês que estão aí na transmissão. Entendeu, Su? Entendeu, Ronaldão? Entendeu, Laís? Né? Porque se a raiz não está próxima à fonte, a gente sofre. Mas se a raiz está na fonte, ok, minha folha caiu, eu vou pegar essa água, vou produzir a seiva, eu vou dar fruto de novo. Daqui a pouco eu estou dando fruto de novo. A história não acabou. Amém? Amém. E por fim, quarto e último ponto, que depois a gente vai aqui para um estudo de caso, o pastor precisa aprender a ouvir a Deus. Porque a gente tem muita gente que sabe falar de Deus. Muita gente que sabe falar de Deus. Como se Deus tivesse nos escolhido como porta-vozes, né? Será que ele precisa disso? Né? Ouvir a Deus não é um negócio enigmático, muito menos místico. E é que a gente faz isso com a nossa cabeça. Né? Eu não sabia, a bispa viu a matéria, depois eu fui ver, teve um evento das bruxas aí
enorme, né? Aí tinha, agora tem as bruxas insatisfeitas. Não sei se vocês viram. Porque elas não conseguiam chegar em Paranapiacaba, que o negócio virou comércio, e tinha um monte de barraquinha, e que veio o povo do Instagram, eles não podem mais ir lá para abrir o portal, porque não sei o quê, e as bruxas lá com chapéu, outra com chifre, que não sei o quê, e queria ir no evento, e não conseguia chegar, porque fechou a rua, e... Pois é. Tem muita gente que sabe falar de Deus. Não estou falando desse caso, porque muitos ali sabem falar daquilo que é as artes mágicas, e pensam talvez que sabem falar até de outras dimensões, né? Mas é engraçado como é que a pessoa quer falar de Deus, mas não para ouvir, né? Tem muita gente hoje que fala de Deus o tempo todo, mas não para ouvir. Não dá ouvidos. Não para ouvir nem o irmão que está do lado, quanto mais a Deus. Por que Jesus fala assim, ó? Como é que vocês amam? Dizem que amam a Deus que vocês não veem? Se você não ama ao irmão que você vê. Não ouve o filho, não ouve a esposa, o marido, não ouve os pais, não ouve o patrão, não ouve o cliente, não ouve a sociedade. Ah, eu ouço a Deus todos os dias. E Deus mandou você tapar o ouvido para tudo, é isso? Então, Deus mandou você ser surdo, não se relacionar com ninguém, fecha o ouvido, baixa a cabeça igual um burro chucro e vai derrubando tudo que está na tua frente? Porque eu já cansei de ver gente que se comporta dessa maneira. Numa pseuda. Porque quando eu vou falar assim, ó, Deus falou comigo, eu coloquei a barreira máxima para dizer, eu não quero ouvir ninguém. Você concorda? Quando alguém vem falar comigo, e muitas vezes isso aconteceu, dizendo, Deus falou comigo, eu já vou despedindo. Se Deus já falou, o que eu tenho para falar? Eu não vou perder meu tempo, eu não vou perder o seu, a gente não vai se desgastar. Deus falou com você, ok, glória a Deus pela tua vida, vai que vai. Que eu faça o quê? Que eu retoque o que Deus falou? Você está maluco? Eu não, né? Deus tem falado bastante. Deus fala muito. Bastante. Tá doido. No Instagram, toda hora aparece alguém que Deus falou alguma coisa. Eu preciso aprender a ouvir a Deus. Aí eu falo de caso pessoal aqui com vocês. Eu estou nessa mesa com vocês nesse instante porque eu aprendi a ouvir a Deus. Porque se eu ouvisse a minha cabeça, eu tinha sumido no mundo. Estou abrindo meu coração. Ou a gente aprende a ouvir a Deus, ou você acaba fazendo uma loucura. Quem não ouve a Deus destrói a sua família. Quem não ouve a Deus destrói a sua vida financeira. Quem não ouve a Deus destrói seu ministério. Quem não ouve a Deus é uma bomba relógio, cara. Porque a natureza humana é de nos implodir. E que Deus disse quando veio o dilúvio. O desígnio do homem é mau. Eu vi que a natureza, o desígnio do homem é mau. Olha que loucura. Então, nós fomos meio que programados para se implodir. Você põe meia dúzia de pessoas juntas, começa na amizade, daqui a pouco o pau quebra. Tá rolando. Irmão, no Éden, só tinha Adão e Eva. Quem era o pastor desses dois caras? Dessas duas pessoas? Deus. Aí a família que gerou de lá tinha Caim e Abel. O que deu com essa família que era pastoreada por Deus? Aí você acha que a gente vai ver tudo de paz aqui, né? Eu estou falando de 4 pessoas que o pastor era Deus e eles brigaram. Né? Porque ainda, com Caim e Abel, né? Deus ainda se relacionava diretamente com eles. Né? E eles brigaram. Não brigaram, não, se mataram. Pior, para além. Aí eu acho que na minha igreja não vai ter discussão. Né? Porque é a minha igreja e eu sou um pastor incrível. Eu sei conciliar as coisas, sei colocar cada um no seu lugar, eu sei equilibrar pratinhas. Desculpe a minha dureza espanhola. Vai ver se eu estou na esquina, sabe? Porque não é possível uma pessoa achar que ela vai conseguir fazer melhor do que Deus fez o homem.
né? Era líder de 12, teve um que traiu, o outro que a orelha, outro que só duvidou, pegou. Você já pensou se João e Tiago se consultassem com os outros apóstolos para dizer assim, hoje a gente vai trocar uma ideia com ele para pedir para ficar um do lado esquerdo e outro do direito. O que vocês acham disso? Vocês acham que a gente pode assumir a liderança de vocês? Vocês todos vão responder para mim? Para e pensa, a Bíblia é para ser refletida. De repente vem a mãezinha, encosta ali e fala assim, ó, concede. Eles não tiveram coragem. Eles contaram para a mãe o que eles não tiveram coragem de pedir. Aí a mãe vai lá e fala assim, ah, sabe o que é? Eles venderam o barco deles, né? Eles largaram a rede. Olha lá, Zebedeu, o pai lá, estava chorando lá, porque acabou. Ele tinha um empreendimento de pesca. Os filhos que iam herdar tudo, foram embora atrás do senhor. Então, pelo menos, né? Deixa um sentado do lado direito, o outro do lado esquerdo. Porque aí vai valer o sacrifício, ó, perder o rei, perder o barco, perder a família tradicional de pescadores da Galileia, né? João, Tiago, empreendimentos e participações limitadas, foi embora, né? Que dava super certo, né? Dava super certo, né? Bem ou mal, dava certo, tava voando. No auge. Deixa sentar. Você acha que se eles dividissem essa opinião com os amigos, ia ser legal? Como é que deve ter ficado o clima depois? Eu gosto de pensar assim. Como é que ficou o clima depois? Eu olho pro outro e falo, esse cara de pau, hein, velho? Você é um sem noção, mano. E eu te dei metade do meu pão ontem ainda, seu sem vergonha, né? Meu Deus do céu, cara, eu achei que você, João, você que fala que é o discípulo do amor, cara, querendo passar a perna. Que vacilo, mano. Você que é o discípulo do amor, queria passar a perna em mim, meu. Né? É assim. A natureza do homem é assim. E se você quer ser um pastor, como a gente está se propondo aqui, segundo o coração de Deus, a gente precisa aprender a ouvir a Deus, porque em algum momento a gente também se manifesta assim. Não adianta falar que não acontece. Né? Porque o homem se atrai pelo protagonismo, o homem se atrai pela liderança, o homem se atrai pelo poder, o homem se atrai, nós nos atraímos por isso. A gente tem que, todo dia, Paulo vai dizer que ele esmurra o próprio corpo, que ele meio que renega a si mesmo, porque ele sabe que esse negócio, eu tenho um espinho na carne para fazer eu cair na realidade, para saber que eu não sou. Você imagina como é que é um homem que vê que a sombra dele cura, gente? Se você orar e o teu amigo melhorar, você vai já ficar todo cheio de orgulho. Você vai sair orando por todo mundo. Se alguém vem te abraçar e te agradecer, porque você foi fundamental em algum momento da vida, você já volta para casa pisando em nuvens, vendo borboletinha, né? Meu Deus, Deus, obrigado, o Senhor me ouviu a minha oração. Uau! Né? É muito sério isso, gente. Eu estou aqui falando em tom de brincadeira, mas isso é muito sério. Qual de nós, se você não teve que lidar com isso, se você está se desenvolvendo para ser líder, você vai ter que lidar uma hora, porque eu já tive que lidar com isso. É claro que você já tive que lidar. Né? Sabe como é que o nosso ministério começou? Com eu tendo que aprender a ouvir não. Com eu tendo que aprender que eu não tinha mais 300, 400 pessoas à minha disposição. Né? Eu já fui líder de mais de 400 pastores. Né? Como é que é? Eu sei lá quanto tempo fazia que eu não ouvia não. Quem tinha coragem de falar não para mim? Né? Na posição que eu ocupava. E eu nunca fui um cara grosso. Nunca. Quem se relaciona comigo há anos sabe, eu nunca fui uma pessoa grossa. Mas quem tinha coragem de falar não para o administrador geral da instituição? Né? Então eu tive que até me reavaliar, porque é difícil. É difícil você lidar com isso. É difícil você se remodelar. É difícil você ouvir de Deus. Te tirei, assim começa o nosso ministério, Atos 9. Te tirei do lugar que você imaginava ser mestre para te mostrar que você é só um discípulo. Essa, para mim, foi uma das lições, um tapa de luva de pelica que eu levei na cara de Deus, dos mais fortes que eu já levei na minha vida. Porque essa palavra se identificou no meu coração. Paulo, achando ser o cara certo, sai de Jerusalém cheio de razão. E ele ambicionava voltar com o quê?
com gente presa. Mas ele volta como discípulo. Ananias arrasta ele lá, vai apresentar para Pedro e fala, que o cara que saiu para prender todo mundo, que achou que ia voltar com uma fila de gente algemada, ele algemado aqui, ó. Ele é todo teu. Ensina a ser gente. Né? Cada um de nós teremos os momentos e as áreas da nossa vida que Deus vai nos ensinar a ser gente. Gente como ele criou no Éden. Entende? Então, a vida devocional envolve a oração, a leitura bíblica, a meditação, o silêncio, a reflexão pessoal. Para que a gente entenda que é preciso ouvir, é preciso corrigir, é preciso entender o tempo, porque as coisas fora de tempo também não fazem sentido, tem o timing das coisas, né? Tem aquela janela de oportunidade, tem muitas coisas que a gente tem que ponderar. De novo, não é conteúdo, é comunhão. E essa comunhão, invariavelmente, não acontece quando a gente está falando. Acontece mais quando a gente está ouvindo. Ou a gente só está junto, dando risada, né? Interrompendo o outro, contando causos, comendo uma pizza, tomando com a boca cheia, olhando para a cara do outro, dando risada. Comunhão nem sempre acontece na conversa. Acontece rola um clima. Só que a gente quer reproduzir conteúdo, quer reproduzir método. Então, eu tenho assim, não, porque o cara que tem lá o louvor X, ele vai lá e ele fala assim, então vamos falar assim. O outro usa esse tipo de timbre na voz, vamos usar o timbre na voz. O outro tem a luz preta, vamos fazer a luz preta não, né? Mas o ambiente preto e a luz baixinha, tem que ser assim, que é um método. A igreja está mergulhando num método, o que dá certo aqui não dá certo ali, meu Deus, não tem método, é diferente. E às vezes a gente canta um louvor, a gente chora e aquele negócio nos envolve, de repente no outro dia parece só uma música. Parece só uma música. Né? Tinha um louvor que eu gostava, muitos anos atrás eu gostava do Kleber Lucas, eu hoje não ouço de jeito nenhum. Né? Que era um louvor que ele falava assim, na palavra do Senhor, no mover do Santo Espírito e tal. Eu ouvia, era uma música do Kleber Lucas, bem velha, né? Vocês não vão saber. Essa daí. Vocês nunca ouviram? Ele ouviu essa música. Nossa, eu passei um ano ouvindo essa música direto. Eu botava no carro e eu gostava. Era uma música que eu gostava muito de ouvir essa música do Kleber Lucas, né? E, sei lá, faz anos que eu não ouço, né? Mano, sabe quando que eu lembro disso? Ele tinha músicas muito fortes. Quando o encontro com Deus na madrugada, Sim, e você voltando. pedia essa música, você colocava essa música, voltando a gente ouvia essa música. Era muito forte. Para mim, foi um momento, né? Então, se a gente para ouvir, Deus fala. Se a gente não para ouvir, Deus não fala. Não foi assim que aconteceu com Samuel? Samuel todo agitadão. Foi lá, Deus e... Samuel, eu tô aqui, o que o senhor quer? Né? Ele já era senhorzinho, né? Já estava naquele jeito, sei lá, de repente pediu pinico para o menino, sei lá, alguém que pedia para o menino, toda hora o moleque vai lá no quarto, e aí, o que o senhor quer? Então devia ser aqueles velhos chatos que ficam chamando a noite inteira, né? Para servir, traz água, traz o pinico, traz sei lá o quê, né? E aí toda hora ele lá no quarto, você me chamou? Até que ele entendeu e falou assim, para de vir aqui. Se você ouvir de novo, você vai dizer, fala que o teu servo ouve. Deus começou a falar. Deus estava tentando falar desde o começo da noite, mas não conseguia porque ele não parava para ouvir. Acalmar a mente para poder falar. Deus está falando. A gente tá... Meu Deus do céu, e amanhã, e não sei o quê, e fulano, e a criança, e o gato, e o vizinho, né? E a cabeça da gente é assim, ela não para mesmo. Né? 1 Samuel 3,10, falai, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, vamos fazer aqui rapidamente, a gente já está com o tempo esgotado. Só vou pedir uns 10 minutinhos a mais, que a gente começou atrasado hoje, né? Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem? No máximo 10 minutos, tá?
Vamos fazer um estudo de caso. Vamos pegar a vida de Daniel. Daniel, ele estava longe de casa. Ele foi arrastado prisioneiro. Ele era jovem. Estima-se que Daniel tinha em torno de 13, 14 anos, quando ele foi levado cativo. Ele foi tirado dos pais. Como é que você acha que aconteceu dos pais dele? Oreu. Igual de espera. Foi para um spa? Né? Um resort? Né? Foi para um resort? Não, ele foi tirado da família abruptamente e foi levado para aprender aos pés do seu algoz, porque quem dava aula para eles era Nabucodonosor. Em outra língua. Em outra língua. Cara, você tem uma experiência de você participar de qualquer coisa fora do seu país. Por exemplo, a Sula já foi morar no Japão. Era fácil para as crianças entrar numa sala de aula. E não era Nabucodonosor que estava dando aula, né? Era um professor que queria o bem dele. Aí você não entende direito o que a pessoa está falando, ou não entende nada. Aquele cara é o cara que mandou matar seus pais, né? E ele está te preparando para você ser um dos aliados dele para continuar massacrando povos para o mundo afora. Você precisa entender que a escola de Nabucodonosor era a preparação dos sátrapas. Eram os caras que ajudavam a comandar o Império Babilônico. Daniel foi preparado junto com os demais. E essa casta aqui, ele separava só os filhos dos nobres. Então Daniel vem de uma família nobre. Ele separava os filhos dos nobres para prepará-los para comandar o império. Então você vai ser aliado do seu algoz no seu futuro. Essa é a educação que ele recebeu. Talvez quando criança ele não tinha esse entendimento. Mas é isso. Os reis preparavam as crianças para serem aliadas das atrocidades que eles cometeram contra os seus próprios povos. E aí Daniel está num ambiente desse, longe de casa, sob pressão, cercado de idolatria, ameaçado de morte, e continua praticando a sua fé. Abrindo a janela, orando virado para Jerusalém, 3 vezes ao dia, na língua dele, é pego fazendo isso, né? É ameaçado de morte, e ele fica como? Ele prefere ficar com o devocional dele. Eu não tenho nada contra o senhor. Eu sei que eu não fiz nada. Esse episódio acontece durante o reinado de Dario, que foi o 3º, né? Ele já tinha passado por Nabucodonosor, já tinha passado pelo filho, que era doido de tudo, né? Agora ele estava na mão de Dario, que não era mais babilônico, era persa, que é uma outra cultura, hoje o Irã. Uma outra cultura completamente diferente, mas agora era a transição do Império Persa. Ele estava na mão de Dario. Eu sei que eu não fiz nada para o senhor, como eu não fiz para Belsazar, como eu não fiz para Nabucodonosor, eu não fiz nada. Eu estou na minha aqui, ó. A única coisa que eu faço é, eu abro a janela e oro. Acabou. Eu não oro pela tua morte, não. Eu não oro para acabar o teu reino, não é isso. Eu oro para que Deus proteja meu povo. Eu oro pela saudade que eu tenho de Jerusalém. Eu oro, né? Enfim, pelas minhas convicções. E aí, o que acontece com ele? Ele é posto à prova. Ele é posto à prova. Mas a grande vitória que ele teve dentro da cova dos leões era reflexo do seu devocional pessoal. Se ele não tivesse intimidade com Deus, o bafo do leão era mais forte. Não precisava nem morder. Se tremia inteiro. E é isso. Eu já entrei numa jaula de leão, gente. Eu vou te falar, eu já peguei um filhote de leão no colo, na África. É um animal de uma... Eu peguei um leãozinho, ele tinha 2 meses. 2 meses. Tem a foto dele no meu colo. O bicho tinha uma força. Você fala, como é que pode? A pata dele parecia ser é um negócio incrível, né? Porque é um gatinho, né? 2 meses ele tá desse tamanho, assim. Tem a foto dele no meu colo. 10 quilos. Meu Deus do céu, você vê que é um animal de uma força. Aí quando a gente estava com uma outra pessoa que entrou comigo na jaula, e ele estava brincando com um pneu de trator.
brincando com o pneu, dar uma patada num pneuzão de trator assim, e o trator, pode vir, o tratador, né? Pode vir, pode vir. Esse era o leão adulto. O leão adulto. Pode vir, pode vir. E ele estava brincando com uma hiena. A hora que a gente chegou perto, a hiena pegou, pulou nas costas do meu amigo com as duas patas assim, para brincar com ele, porque era é claro que era um leão adestrado, era um animal tratado. O cara deu um grito, ele entrou num desespero, porque você está numa jaula que tem um leão e uma hiena dentro, aí a hiena dá a volta e pula, bate as patas nas tuas costas. O cara quase teve um infarto, cara, né? E o tratador dando risada. Pode passar a mão dele, baixa aqui, passa a mão nele. Você imagina você dormir numa jaula com leões, né? Que não são tratados, são treinados para comer pessoas. Tanto que os que depois foram jogados lá foram devorados. Ela fala isso que é no chão. Então, assim, começa com o teu diário. Não pense que você tem condições de cair na cova dos leões se você não tiver uma vida de devoção. A gente tem que tirar confuso ao ponto dos leões saberem que você não está sozinho. Que você não está sozinho. Agora, o leão sente o cheiro do medo. Sente a sua insegurança. Ele sabe que você não tem intimidade com o ambiente de batalha. O diabo não respeita quem não tem estrutura espiritual. Não existe misericórdia no inferno. Não existe coitadinho. Não existe pudor. Não existe. Não existe nada que a gente possa achar que é respeitável, que é ameno, que é, sabe? Não tem, não tem. Passa em cima e acabou. O diabo só respeita uma coisa: se você tem o sangue do Cordeiro na tua vida e se você tem estrutura espiritual. Aí ele te olha diferente. Porque não é você que ele olha, é a luz de Cristo que em você está. E a luz de Cristo que você está, ela se torna mais forte quanto mais comunhão você tem. Simples assim. Entendeu? Eu vivo oculto em Deus. Não é? A legião de demônios que estava no Gadareno não atacou Jesus, por quê? Ele atacava todo mundo. Não é isso que a Bíblia diz? Que ele atacava as pessoas. Todo mundo. Ele atacava todo mundo. Todo mundo apanhava. A hora que Jesus chegou lá, ele simplesmente falou: o que tem contigo? Né? Você veio me perturbar aqui, eu tô dando um pau em todo mundo aqui, eu sou o cara, né? Você veio fazer o que aqui, meu? Deixa eu quieto. Com você eu não posso, né? Então, com Cristo, realmente, o inimigo não pode. Amém? Comece pequeno, seja constante, e você vai chegar lá. Ah, de onde você tira tanta inspiração? Dos meus choros, das minhas lágrimas, das minhas dores, das minhas experiências, das minhas muitas leituras, das minhas buscas inconstantes, né? Constantes, aliás, ou insaciáveis. Você precisa montar hoje a sua rotina devocional. Tá? Então, eu vou deixar um exercício aqui para a gente, em forma de perguntas, e fica aí para a próxima aula. Né? Você montar o seu devocional, certo? Primeira, qual o melhor horário para o seu encontro diário com Deus? Cada um tem um jeito. Eu gosto de manhã, tem gente que gosta à noite, tem gente que vai ser na hora do almoço. Mas se você não tem no seu reloginho lá, alguém precisa lembrar que você quer ir almoçar? Não, teu estômago lembra, né? Se não está na hora, eu mesmo fico com dor de cabeça, perco a concentração. Tem outros que lembram de tempo. Qual é o seu melhor horário? Ok? Segundo, mapeie o que mais interrompe a sua comunhão. Hoje a gente é bombardeado de várias maneiras. O que mais se interrompe? Tente casar o seu horário com momentos que você não tem tantas interrupções. Tá? Terceiro, como é que eu protejo esse horário? Como é que eu vou blindar ele? Vou desligar o celular, vou entrar no quarto, vou
Vou pôr no modo avião, não vou usar equipamento eletrônico, porque eu sei que não consigo, né? Se eu ligar o notebook para estudar, por exemplo, já vai vir uma notificação, vai entrar um e-mail, e, enfim, como é que você blinda esse horário? Como é que você consegue proteger esse horário? Quarto, eu estou lendo a Bíblia para alimentar minha alma, ou eu só estou lendo a Bíblia para produzir conteúdo espiritual, ou ministerial, melhor dizendo? Qual é o enfoque da minha leitura? Ele é acadêmico, né? Ou ele é terapêutico? E o quinto e último, o que Deus tem falado comigo nos últimos dias? Será que ele não fala mais?